Graça e paz, irmãos e irmãs, que Deus abençoe a sua vida, esteja abençoando a sua família, mais uma vez juntos na presença do Senhor, para cultuarmos ao Senhor com todo o nosso coração. Esteja reunindo sua família, esteja com a sua Bíblia em mãos, com o coração aberto para nós cultuarmos ao Senhor. Que Deus possa falar ao seu coração e que você possa estar incentivado aí a repartir, a compartilhar a mensagem do Senhor também com outras pessoas. Assim como Deus falará ao seu coração, que Ele possa falar através de você também, alcançando outras vidas e famílias. Se você ainda não se inscreveu no canal, que você possa se inscrever, possa dar ali o seu like para estar recebendo as informações e assim também contribuindo para que a palavra do Senhor possa ser levada às demais localidades. Vamos orar? Convido você a fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, Senhor. Receba o culto, o louvor e a adoração dos nossos corações. Que assim, Senhor, o nome do Senhor seja engrandecido e seja exaltado por cada um de nós. Perdoe os nossos pecados, fortalece a nossa fé, o nosso amor ao Senhor e o nosso amor uns aos outros. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e vamos louvar ao Senhor. O vento varre as velhas ruas da nossa linda capital. O vento leva o barco ao longe e arrasta as folhas do quintal, pois ele sabe que é outono e a tarde traz o seu sinal. Desenha um universo novo nas nuvens brancas do varal. O vento sobe uma colina, assobiando uma canção. Ele atravessa uma avenida, depois antiga estação. O vento desce uma ladeira, abraça o velho casarão. Depois visita uma favela e alegra o triste coração. Quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe para onde vai? Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. O vento corta as verdes ondas do nosso belo imenso mar. Espalha flores e aromas, faz a floresta se agitar. O vento traz o pensamento ao escritor ao meditar, levando ao leve passarinho no seu desejo de voar. Quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe para onde vai? Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. Quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe
Espírito Santo de Deus abençoe sua vida. Amém? Meus irmãos e irmãs, eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 37. Nós estaremos lendo do primeiro versículo ao versículo de número 14. Ezequiel, capítulo 37. Nós estaremos fazendo a leitura a partir do primeiro versículo. E permaneça com a Bíblia aberta, será muito importante para acompanhar a mensagem. Antes de fazermos a leitura, vamos orar? Pai, fale conosco, ó Deus, através da Tua palavra, retire todo o impedimento, e que o Teu Espírito nos conduza, ó Deus, através da Tua palavra, de tal maneira que a nossa vida seja impactada pelo Senhor, transformada pelo Senhor, e que possamos viver para a glória do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Diz assim a palavra, então, Ezequiel, capítulo 37, a partir do primeiro versículo, a palavra diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou ao meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. Sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram a carne, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia nele espírito. Então ele me disse: Profetiza o Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer subir dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém? Nós estamos há mais de 3 meses fora da casa do Senhor, fora da casa de oração, fora do que nós costumamos chamar de igreja. Há mais de 3 meses. Deus nos tirou daqui de dentro e nos espalhou por toda a cidade, pelo estado, pelo país, por toda essa terra. E Deus, Ele tem um propósito para todas as coisas. Quando a igreja do Senhor estava bem e a perseguição veio à igreja e se espalhou, a igreja cresceu. Qual o propósito de Deus para nós nesse momento, onde Ele nos tirou aqui de dentro, nos levou para fora desse templo, desse lugar, e continua a nos fazer igreja? Qual o propósito? Porque Deus nos deu a oportunidade. Alguns pensam que a oportunidade está em estar com a família. Isso é muito bom, estar com a família. Mas a oportunidade não é só isso, porque nós estávamos com a família aqui. Há uma oportunidade de nós compartilharmos mais, melhorarmos mais a comunhão dentro de casa. Mas o propósito de Deus vai além da nossa casa.
Ele nos deu o propósito, por exemplo, de testemunharmos dele através da nossa vida fora dessas quatro paredes. Então nós temos aí a oportunidade de testemunhar com a nossa convivência como família, no nosso trabalho, na nossa maneira de ser e agir. Por exemplo, aquelas pessoas que estão trabalhando em casa, elas têm a oportunidade de testemunhar aos seus colegas de trabalho que mesmo em casa, elas continuam honrando a Deus e honrando ao seu trabalho, honrando ao seu compromisso com a empresa. Então, toda essa oportunidade que Deus está dando para nós sermos igreja fora daqui da igreja, é uma oportunidade do povo de Deus brilhar ali fora. Nós temos a oportunidade, por exemplo, de desenvolvermos ainda mais a nossa dependência em relação a Deus. Por quê? Aqueles que dependiam da economia, hoje a economia está tão instável, hoje aqueles que dependiam da ciência, do conhecimento, também está instável. Se aqueles que dependiam do poder político também não conseguem ter uma convicção, a única convicção que nós podemos ter nos nossos dias, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, é o próprio Deus. Então, os pilares, em que muitas pessoas se apoiavam, o poder, a economia, o poder financeiro, o poder do relacionamento, o poder político, a questão do conhecimento da ciência, hoje já não demonstram que são tão fortes. E pessoas que diziam assim, olha, eu dependo do meu trabalho, eu trabalho para conquistar, hoje já não tem tanta convicção disso, porque muitas pessoas têm perdido o seu trabalho, o seu emprego. Então, hoje, há muita oportunidade de nós estarmos transmitindo a segurança no Senhor. Mas eu queria compartilhar com vocês, a partir desse texto, um perigo que nós precisamos estar alerta para não cair. É o perigo de nos acostumarmos com o momento. Porque nós podemos estar acostumados com o momento bom, mas também estar acostumado agora com o momento ruim. Talvez você pergunte, pastor, como assim alguém pode se acostumar com o momento ruim? Nós podemos. A característica do ser humano é se acostumar com tudo. E isso está gravado no nosso pecado. Nós nos acostumamos com o bem, mas também nos acostumamos com o mal. Então, olhando para esse texto, nós vamos entender um pouquinho do que nós precisamos tomar esse cuidado com o perigo de se acostumar com o momento. Para isso, eu peço que você esteja com a Bíblia aberta, porque para entender o capítulo 37, essa visão que o profeta tem do Vale de Ossos Secos, nós precisamos entender o que acontece antes. Em Ezequiel, capítulo 36, o capítulo anterior, o versículo 17, ele vai dizer que o povo de Israel, acompanha a leitura, filho do homem, ou melhor, vou falar o 16 antes, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Então o povo, ele estava na própria terra, mas por não vigiar, por se acostumar com o momento, por perder a sua identidade, a sua vida foi completamente desviada dos seus propósitos. O povo, na própria terra, contaminou a sua própria terra, se desviou com as suas atitudes. Por isso é que o povo é levado, então, fora da sua terra. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aí e perceber é que nós temos que tomar um cuidado com esse momento, porque nós temos a tendência a nos acomodarmos. Então, o povo de Israel se acomodou, como nós vimos aqui na própria terra, capítulo 36, versículo 17. Eles contaminaram a terra com seus caminhos e ações. E também derramaram sangue, o versículo 18 diz assim, derramarei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Então, não só eles mancharam a terra com seus maus costumes, como derramaram sangue e ofereceram sacrifícios a ídolos. Eles se acostumaram com o momento em que eles viviam, se acostumaram com a comodidade, se adequaram às circunstâncias, a sua mente foi moldada e esse é um grande perigo. Um grande perigo que precisamos entender. O povo de Israel, então, por causa disso, foi espalhado. Como consequência de uma vida desse jeito, eles foram espalhados por toda a terra.
O espalhar pela terra foi uma disciplina de Deus para corrigir o coração do povo. Versículo 19 diz assim: espalhei-os entre as nações e foram derramados pela terra. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Então foi consequência das atitudes do próprio povo. Aí vem a grande questão. Nem assim o povo vigiou. O povo também se acomodou agora a essa nova realidade. A nova realidade de ser um povo que foi levado da sua própria terra, ou melhor, até expulso, tirado da sua própria terra por conta dos seus erros. Ele chega numa terra nova, espalharam-se e ainda assim não se atentaram, se acomodaram, se acostumaram ao momento. E nessa nova terra, ou nas novas terras, porque o povo foi espalhado, cada parte num canto, o texto diz que eles ainda assim profanaram o nome do Senhor. Presta atenção comigo no versículo 20 e 21 de Ezequiel, capítulo 36, que diz assim: enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, são estes o povo do Senhor, porém tiveram que sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Então o povo, por não se atentar a esse perigo de se acostumar ao lugar, e de se acostumar ao momento, e de se acostumar como está vivendo, o povo pecou na sua própria terra, foi levado para outras terras, para outras nações, continuou pecando. O grande perigo para nós, um grande alerta. Nós precisamos nos atentar no que Deus quer nos ensinar nesse momento que nós estamos vivendo. Deus nos levantou para sermos missionários, irmos às nações. Por algum motivo, nós estávamos nos acostumando a ficar aqui dentro. O Senhor agora nos tirou, mas que nós não nos acomodemos, não nos moldemos, não nos acostumemos à situação que nós estamos vivendo. Então, o povo de Israel estava vivendo dessa forma e continuou vivendo dessa forma. E essas atitudes que eles estavam tendo, elas foram acabando com a vida do povo de Deus. Foi endurecendo o coração do povo de Deus, foi secando o corpo do povo de Deus. Então, a ponto de que o Senhor tomasse, lá no início do capítulo 37, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Olha que interessante o que Deus faz com o profeta. Deus, ele pega o profeta, o seu Espírito leva o profeta e deixa o profeta no meio de um vale de ossos secos. Às vezes a gente acha que o Espírito de Deus só vai nos levar em lugares em que nos tragam conforto. Mas se você se lembrar, o Espírito Santo pega Jesus e leva Jesus para o deserto, para ser provado. O Espírito Santo pega o profeta, leva o profeta no meio dos vales de ossos secos e ainda coloca o profeta para andar, para o profeta rodear, diz o texto, versículo 2, capítulo 37, me fez andar ao redor dos ossos secos. Então Deus, ele olha para a vida do povo, o povo de uma maneira perversa, de uma maneira errada de viver, de tal maneira que o povo é comparado a esse vale de ossos secos. O profeta anda, e como que nós podemos entender então que os ossos secos são o povo de Deus? Versículo 11 do capítulo 37 diz assim: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Então como estava a casa de Israel? O texto diz que ela estava toda espalhada. Qual era a visão dos ossos? Os ossos todos espalhados e sequíssimos, tamanha era a forma que o povo de Israel estava vivendo. Então Deus, ele vai ao encontro desse povo, porque olhando para o vale de ossos secos, ali tinham muitos homens, pais, avós, tios, filhos, amigos, todos ali, mortos
mortos na sua maneira de viver, na sua maneira de ser, mortos nos seus próprios delitos e pecados. Mas Deus levanta uma pessoa, e eu acho maravilhoso, porque a palavra de Deus sempre nos mostra o que Deus pode fazer através de um coração disposto, um coração pronto a ouvir, um coração pronto a servir, um coração pronto a obedecer. Então nós temos que ter o coração desse jeito, porque nós somos a resposta de Deus às aflições do povo. Ele leva Ezequiel, então, a esse vale de ossos secos, mostra, traz essa visão, porque o povo já estava com a sua esperança completamente acabada. Olha só o que diz o versículo, então, 11, diz assim, versículo 11, 37, então me disse, filho do homem, esses são os ossos da casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Então a visão do povo que se acostumou vivendo com o momento, que não se atentou a esse perigo, é a visão de um povo que se desvia do caminho e comete então desvios da palavra e da vida que Deus preparou para eles, e eles vão vivendo um dia atrás do outro, moldados pelas circunstâncias, sem estar alerta, eles vão perecendo, vão morrendo aos poucos, vão secando, até se tornarem sequíssimos, até todo o corpo se desmanchar e ficar todo espalhado. Imagina a visão do vale de ossos secos, não tinha osso ligado a osso, não tinha corpo ligado a corpo, tudo espalhado. Que visão terrível é que o pecado causa no meio de um povo. Ele causa em uma vida e ele causa no meio de um povo. Então nós precisamos estar alertas, nós não devemos nos acostumar com o momento. Nós estamos vivendo esse momento, onde o desafio é sermos igreja onde estamos, mas nós não devemos nos acostumar em estarmos longe da casa do Pai. Não porque esse lugar aqui pode ter alguma força, algum poder diferente, mas é aqui que o povo de Deus está reunido, aqui que nós nos juntamos como povo para caminharmos e compartilharmos dessa caminhada. Por isso que é importante ser igreja lá fora, em casa, no trabalho, no passeio, por onde nós estivermos, mas também ser igreja aqui, dentro da casa do Senhor, também vivendo como igreja. Então esse grande perigo aqui nos ensina que, nesse momento, o povo já não consegue fazer mais nada por si só. Chegou um momento na vida do povo que tamanho foi o pecado, tamanho essa vida de podridão que se desfarelou, que o povo não é capaz de fazer nada. Mas Deus vem ao nosso socorro, Deus vem socorrer. Então, diante da visão, Deus começa a preparar o profeta, assim como Ele nos prepara. Então, olha só como Deus começa a preparar o profeta. Capítulo 37, versículo 2. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então, Deus, Ele nos chama a olhar para a realidade, a compadecer-se dessa realidade, para nós nos envolvermos na solução desse problema. E aí então ele faz uma grande pergunta ao coração do profeta, versículo 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Essa pergunta é muito importante, está no nosso coração diante do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Acaso Deus pode resolver toda essa situação? Situação em que nós temos ouvido que o pico vai ser só em agosto, nós não temos ainda previsão da volta, do retorno, de como nós vamos então voltar a viver uma vida como nós vivíamos, nos abraçar, nos beijar, estarmos juntos. Deus, Ele é capaz de resolver tudo isso? É importante saber a resposta, ter muito claro, para que nós possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor, para não atrapalharmos o andamento da obra do Senhor. E o profeta então responde dizendo, respondi, Senhor Deus, Tu o sabes. Ele sabe que todas as coisas estão no governo de Deus, no conhecimento de Deus, e se Deus não o revelar, ele jamais vai saber. Ele entende isso. Ele não tenta adivinhar, ele não tenta ser simpático a Deus, porque ele sabe que Deus sonda o coração, ele é verdadeiro, sincero, transparente, porque ele sabe que Deus o conhece, que as suas palavras não enganam a Deus. Então ele diz, Senhor, Tu o sabes, eu não sei. Nós não sabemos, até Deus
nos dizer, mas nós temos que estar atentos ao que Deus então nos responde. E o que Deus então responde para ele? Versículo 4, disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O interessante de olhar para esse versículo é entender o que Deus quer dizer com profetiza, porque essa questão de profetizar, ela, em alguns momentos, as pessoas estão entendendo errado. Profetizar aqui significa repetir exatamente o que Deus está falando. Quer prova no texto? Versículo 4, então, o Senhor disse, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha o versículo 7. Então profetizei segundo me fora ordenado. Então, a característica nossa tem que ser transmitir exatamente a palavra do Senhor, sem acrescentar e sem tirar. Principalmente vivendo a palavra do Senhor, porque o profeta ele não era só um repetidor, ele vivia. A sua vida refletia a presença de Deus, que refletia-se também através das suas palavras. Então o profeta, agora ele tem um grande desafio, o desafio de falar para algo ou para alguém sem vida, que deve ouvir a palavra do Senhor. Porque os ossos, o cadáver, ele não tem vida, não tem forças, não tem opinião, não tem vontade, mas olha o poder da palavra de Deus, que não está no profeta, está no próprio Deus. Então Deus diz ao profeta, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quantas vezes nós temos medo de pregar a palavra para as pessoas à nossa volta? Quantas vezes eu já senti assim, já ouvi muitas pessoas que compartilharam comigo dizendo, pastor, não adianta falar com aquela pessoa, ela é muito dura. Mas o texto aqui está mostrando que até alguém sem vida é capaz de ouvir a palavra do Senhor. Nós temos que ter fé. Por isso que Deus começa perguntando ao profeta, você crê em mim? É isso que ele está fazendo quando ele pergunta ao profeta se, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Responde, Senhor, tu sabes, o Senhor pode. Então o profeta tem um desafio de falar aos ossos e ele obedece. Nós precisamos falar a palavra de Deus, mesmo que pareça que ninguém está ouvindo, mesmo que pareça algo fora de hora, de circunstância, mesmo que ao olharmos à nossa volta tudo pareça ao contrário, nós precisamos confiar inteiramente na palavra do Senhor. O Senhor continua governando todas as coisas e Ele levanta o seu povo como boca de Deus, como profetas, para repetir, para transmitir aquilo que o Senhor falou para cada um de nós. E nós só vamos conseguir transmitir se nós crermos naquilo que Ele está nos dizendo. E para isso nós precisamos ouvi-lo, para poder pregar. Então, o profeta transmite essa mensagem sobre os ossos. Então, diante da visão, o profeta, ele precisa crer, ele precisa transmitir, e ele assim o faz. Então, a fé e a obediência revela a presença do próprio Deus. Veja o que Deus, então, vai falar. Por quê? Porque quando o profeta obedece, as coisas acontecem. Olha só. Versículo 5 diz assim, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Aí o profeta então vai obedecer, versículo 7, então profetizei segundo me for ordenado. E através da obediência do profeta, o profeta tem o privilégio de ver as coisas acontecerem. Olha só, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então olha só o que Deus está fazendo com aqueles ossos que parecia que não tinha mais solução. E olha o que Deus está fazendo na vida do profeta. O profeta está olhando, Deus está restaurando a sua criação. Por quê? Porque Deus está levantando, juntando aqueles ossos, colocando em pé, colocando então os tendões que vão ligar o músculo aos ossos, enchendo de carne, colocando a sua pele.
Então ele está ficando bonito por fora, está se completando toda a sua estrutura. E o profeta está vendo tudo isso acontecer. Ele fala e ele vê as coisas acontecerem conforme Deus assim determinou. Mas perceba, assim como foi na criação, que o Senhor criou o homem do pó da terra, formou, ele ainda não tinha vida como aqui não tem vida, porque nos falta uma coisa. Deus ele veio preencher toda a estrutura, preparar toda a estrutura para receber o Espírito. Então, versículo 9 disse assim: então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então essa era a ordem de Deus. Agora o profeta, ele vai obedecer e diz assim, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. O texto diz sobremodo numeroso. Ele era grande em força, em beleza e em número. Tudo isso estava preparado, mas faltava o Espírito. E quando o Espírito vem, eles se levantam. O Espírito coloca em pé. Então olha que coisa maravilhosa ver o que Deus pode fazer com um povo caído. E o que Ele pode fazer através de uma pessoa com o coração obediente, disposto e disponível nas mãos do Senhor. E Deus está me chamando você a termos esse coração disponível. Deus está nos chamando a fazer uma reflexão para ver se nós não estamos nos acostumando com o momento em que nós estamos vivendo. Porque mesma forma que nós podemos ser profetas, nós também podemos estar correndo esse risco de estar nos acostumando a sermos um desses ossos secos. Então Deus está chamando diante de tudo isso e a restauração do Senhor então acontece. Ezequiel capítulo 36, versículos 24 a 28. Ezequiel capítulo 36, 24 a 28 diz assim: tornar-vos-eis de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. É assim, quando na figura do vale de ossos secos, que o corpo, ele é restaurado e ele recebe o Espírito. É dessa forma que Deus vai fazer com o povo de Israel, que ele faz com a sua igreja. Ele nos lava, ele nos limpa, ele nos purifica, ele restaura a nossa vida espiritual, restaura a nossa fé, restaura nosso amor a Deus, restaura nosso amor uns aos outros. Ele restaura também o sustento. Se você continuar lendo, versículos 29, 30, ele vai falar que restaura a questão da comida, da alimentação, dos cuidados de Deus. Deus, ele cuida de cada um de nós. Deus é capaz de levantar da morte a sua igreja e dar vida, poder, para que a sua igreja marche triunfante no nome do Senhor Jesus. Deus vem fazer isso. Então nós precisamos estar confiantes no Senhor, mas também viver atentos para não nos acostumarmos com o momento. Agora diz o texto, Ezequiel capítulo 37, versículos 12 a 14. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhes, agora que todo o povo está em pé, restaurado, com o Espírito habitando dentro deles, há mais uma profecia ainda, uma ordem de Deus para o profeta transmitir ao povo. Primeira profecia, falar aos ossos para ouvir a palavra. Segunda profecia, ao Espírito que entre. Agora a terceira profecia, versículo 12. Portanto, profetize e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, o povo meu, e vos trarei a terra de Israel.
sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e sereis, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Então a terceira profecia aqui é a restauração do povo à sua terra. Olha que interessante, é que Deus, Ele nos dá etapas de vida. Por isso que eu trouxe aqui a palavra como momento, porque nós estamos aqui de passagem, até o Senhor nos levar para a nossa terra, a terra com Ele. Enquanto isso, nós temos a missão. O Senhor aqui em Ezequiel, Ele vai tirar o povo da sepultura para colocar o povo novamente em vida. No Antigo Testamento, as nações da terra olhavam para o povo de Israel para ver como era a vida de um povo consagrado a Deus. Por isso que o Senhor diz que os tiraria da sepultura e os devolveria à terra deles, para que as outras nações olhem e vejam que ali está um povo cujo Deus é o Senhor. Assim como ele diz no texto, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Hoje, nos nossos dias, toda essa história aqui que nós estamos compartilhando aqui na palavra do Senhor, nos leva a entender o que Jesus Cristo fez e faz por nós e em nós. Porque quando eu penso no vale de ossos secos, eu me lembro da palavra do Senhor que diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele nos deu vida, vida em Cristo Jesus. Então o Senhor nos levantou da morte e nos deu vida. Ele ajuntou os nossos ossos, Ele cobriu os nossos ossos com a carne, Ele cobriu com a pele para nós termos uma aparência. E a palavra diz que a nossa aparência é semelhante à aparência do Senhor. Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. E nós devemos viver. Por isso que nós somos chamados cristãos, porque nós somos representantes de Cristo, imagem do Senhor Jesus. Quando as pessoas olham para nós, elas devem ver o nosso Deus. Elas devem reconhecer Cristo Jesus na nossa vida. Então, quando nós olhamos para o vale, a restauração daqueles corpos no vale, nós devemos nos lembrar o que o Senhor fez conosco e o que Ele é capaz de fazer conosco através de nós. Ele é capaz de trazer vida para aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, assim como Ele fez com cada um de nós. Nós também vemos aqui que Cristo, Ele vem profetizar a nossa vida, né? Cristo, Ele é a palavra, Ele é o verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então o Senhor Jesus, Ele traz a sua palavra aos nossos ouvidos e nós ouvimos. Nós conhecemos a vontade de Deus porque Ele se revelou a cada um de nós. Assim como o profeta Ezequiel fala, né? O Senhor sabe, nós sabemos porque o Senhor revelou a nós. Porque o seu Espírito Santo nos conduz. É assim que nós vivemos a vida. Assim, Jesus Cristo veio em nós. E Ele então sopra, como se fosse um sopro, Ele lança o Espírito Santo dele em nós, como nós podemos ver em João, capítulo 14, versículo 16, ou em Atos 1:8, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. A vida do Senhor está em nós. O Espírito Santo está em nós. E Ele nos coloca em movimento, assim como Ele fez com o profeta no início. Lá no primeiro versículo do capítulo 37, que Ele vem, Ele toma o profeta, leva o profeta, coloca-o no meio do vale de ossos secos, mas ali Ele coloca o profeta em movimento para andar à volta. Então nós somos chamados não para ficarmos parados aqui, dentro das quatro paredes do templo, ou parados dentro de casa, ou parados no trabalho. Nós somos levados por Deus a nos colocarmos em movimento aonde? Em volta do quê? Em volta daqueles que estão perdidos, carecendo da graça e do amor de Deus. Nós somos a resposta de Deus ao clamor do mundo que carece da graça de Deus. Então nós precisamos nos movimentar. E assim como o Senhor deixou toda a sua glória e veio, assim como Jesus diz, assim como o Pai me enviou, envio vós também. Assim como o profeta foi enviado, nós somos enviados. Então, para concluir aqui, agora nós somos chamados então a vivermos para a glória de Deus. Assim como o povo de Israel aqui, ele vai ser tirado da sepultura, diz a palavra do Senhor através do profeta. E ele vai ser restituído à sua terra,
Nós fomos tirados e agora nós somos colocados para nós irmos e pregarmos a palavra do Senhor, como é a grande comissão em Mateus 28. Nós precisamos viver. Então olha que interessante que quando Deus está presente, mesmo em meio a uma repreensão, é porque Ele está dizendo que ainda dá tempo de se voltar e se entregar a Ele. Como diz a palavra em Provérbios capítulo 3, versículo 12, que diz que Ele corrige a quem ama, como um pai corrige o filho e quer bem. Então, mesmo diante da repreensão que Ele está fazendo aqui ao povo de Israel, se não fosse Ele, o povo jamais seria restaurado. E Ele restaurou o povo. Como nós, se não fosse o Senhor, nós jamais seríamos restaurados. Mas Ele nos restaurou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então guarda no coração, tome muito cuidado, não se acostume com esse momento, porque nós somos um povo que precisamos viver sempre à vontade de Deus, sempre estarmos em movimento e, como diz a palavra, sempre a nossa mente sendo renovada em Deus, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos assim permanecermos firmes no caminho do Senhor. E quando tudo isso começar a ser transformado, essa realidade, que nós possamos também transformados, continuarmos sendo a resposta de Deus ao clamor de toda a terra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abençoe o nosso coração em vida, Senhor. Restaura o coração do desanimado, levante o abatido, Senhor. Fortaleça a fé, ó Deus, daquele que está sem esperança. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Venha cuidar, ó Deus, dos enfermos e venha abençoar-nos, ó Deus, no poder do Teu Espírito, para que nós sejamos levantados como um exército numeroso, glorioso, porque a glória do Senhor está sobre nós e através de nós enche toda essa terra. E que seja, ó Deus, cada coração em vida que se renda ao Senhor, venha glorificar o Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? E agora, Igreja de Cristo Jesus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor eterno do Deus Pai, as benditas consolações e o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre o seu povo e sobre o seu povo permaneça hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.